Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a descrição do evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Enquanto os irmãos procuram o texto, nós queremos dar um bem-vindo aos irmãos que estão conosco nesta noite, o irmão João, sua esposa e irmã Onofra, que estão conosco para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus. Vamos dar um bem-vindo aos irmãos, que diremos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão João, são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7 de Mateus, versículos 24 ao 29. Amém, irmãos? Então vamos ler como nós temos o costume de ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinava com autoridade, e não como os escribas. Amém. Irmãos, eu queria fazer uma breve oração com os irmãos, antes de irmos para a palavra do Senhor. Querido Deus, te damos graças, ó Pai Celestial, por estarmos em Tua casa. Embora, meu Senhor, temos orado a Ti nesta noite, mas apresentamos ao Senhor, a Ti agora, este momento de ministração da Tua palavra, pedindo ao Senhor que a plante em nossos corações e a faça produzir frutos para a nossa edificação, para a glória e para o louvor do Teu nome. Todos que estão presentes nesta noite, que sejam alimentados pela Tua palavra, permanece falando conosco, faça crescer em nossos corações o amor pela Tua palavra, o desejo, Senhor, de meditar na Tua palavra, de ouvirmos a Tua palavra e que ela cresça em nossos corações. Assim nós oramos, ó Senhor, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, tem liberdade para tomarem os assentos. Meus queridos e amados irmãos, quero mais uma vez dar graças a Deus por ter novamente a oportunidade de estar na igreja com os irmãos, para neste momento estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por este momento e também o louvar pela presença de cada um dos irmãos que vieram a este santuário. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos, meus irmãos, voltar ao que temos falado com os irmãos. Eu quero voltar ao texto que os irmãos devem recordar, capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler novamente o texto, os versículos 38 até o versículo de número 42, onde nosso Senhor Jesus, eu já disse aos irmãos, que dentro do Sermão do Monte ele está falando sobre a quinta sessão, no que diz respeito a levar seus ouvintes a voltar a o que a lei dizia, e perceberem o que é que Cristo está ensinando agora, dentro do período que nós chamamos período da graça, conhecido como período da nova aliança. Portanto, irmãos, a quinta sessão está no versículo a partir do versículo 38. Temos estudado com os irmãos as 4 anteriores. Nós vamos voltar à quinta, onde Jesus está usando a expressão das 4 anteriores. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Amém. Os irmãos que estão nos acompanhando sabem que nós já introduzimos esta palavra com os irmãos, e nós vamos hoje voltar ao ponto que paramos aqui na semana passada. Porém, irmãos, gostaria que todos lembrassem que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos mostrando o que dentro da lei era permitido fazer dentro da lei de Moisés. Se alguém procedesse desta maneira, aqui precisamente a Bíblia está falando sobre, ou ela está fazendo referência à retaliação ou à retribuição. Já estudamos isso com os irmãos. Se alguém assim fizesse, ele não estaria de acordo com a lei, ele não estaria fazendo o que até no momento era errado, pois a lei dava esta autoridade, dava esta permissão. Havia dentro da lei esse dispositivo, esse mecanismo, e já estudamos com os irmãos aqui a razão do porquê, ou seja, o porquê que Moisés, orientado por Deus, ele deixa dentro da lei esse dispositivo que era o da retaliação. Já estudamos isso com os irmãos. Havia pelo menos 2 razões e nós destacamos isso aos irmãos. A Bíblia nos mostra isso. Caminhando então mais para frente, falei com os irmãos na semana passada, que nós precisamos extrair algumas lições básicas do texto, porque Jesus apresenta aqui para nós pelo menos 5 maneiras que nos mostram dentro da nova aliança que nós precisamos ir além do que estava escrito. Lembrem que Jesus, ao introduzir todas essas sessões, logo depois ele vai falar sobre a última, Jesus sempre diz: ouvistes o que foi dito. Ou seja, era algo que havia sido dito, estava registrado na lei, e alguém que procedesse assim, ele iria dizer: mas Moisés disse assim. Moisés ensinou da seguinte forma. Agora aparece nosso Senhor Jesus Cristo, como já falei para os irmãos, não abolindo a lei, mas nele cumprindo tudo o que a lei prescrevia no que diz respeito à questão cerimonial, sacrificial. E o Senhor Jesus, portanto, mostra-nos o afinamento da lei, levando-nos ao entendimento que o homem, até então, na grande maioria, eles não conseguiam perceber qual era o espírito da lei, qual era a natureza da lei. Exatamente por esta razão, perante Deus, eles não se justificavam, porque a grande verdade, meus queridos irmãos, é que havia no coração do ser humano, é bom que a gente sempre entenda isto, o que nós chamamos de motivação incorreta. Todos nós precisamos pensar sobre isto. Nós que somos crentes, a motivação existente no nosso coração, ela tem que ser uma motivação correta. Ela precisa ser uma motivação certa. Deixa eu dar um exemplo rápido aos irmãos. Às vezes nós, como cristãos, não pensamos bem sobre isso, e se a gente perguntar, por que você é cristão? Muitas pessoas vão dizer, eu sou cristão porque eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Perdão, irmãos. Eu não quero ir para o inferno. Ou seja, ele é cristão porque ele teme alguma coisa. A motivação correta é ser cristão porque ele ama a Deus, porque ele ama a Cristo. A questão de não ir para o inferno é resultado da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Será resultado do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, uma vez que nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós não podemos ter na nossa mente o pensamento que só somos crentes para não irmos para o inferno.
Se porventura esse pensamento estiver dentro de nós, significa dizer que nós não amamos a Cristo. E pense bem, irmãos, se não tem sido isto o desastre de muitas pessoas, se não tem sido isto o problema de muitas pessoas, a grande verdade é que muitos não amam ao Senhor Jesus como é necessário amar. Tanto é verdade, irmãos, que Jesus procurou nos mostrar que, em primeiro lugar, deve estar o Senhor, nosso Deus, na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro para nós. Mas, lamentavelmente, nem sempre isso é verdade na vida de algumas pessoas. Mas, ao olharmos para o outro lado, nós louvamos a Deus por aqueles que de fato amam ao Senhor, estão dispostos a permanecerem firmes, servindo ao Senhor nosso Deus. Esses aí, irmãos, eles têm aquela posição de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Isto é indiferentemente de ter, ele é uma pessoa que ama a Deus. Isto é indiferentemente, meus queridos e amados irmãos, do contexto que ele atravessa. Agora, é claro que nós não vamos ser ignorantes ao ponto de dizermos que, dependendo do contexto, o cristão se sente às vezes frágil, triste, e às vezes, meus queridos e amados irmãos, ele parece que quer sofrer, essa é uma expressão que eu uso, mas a fé dele parece que quer sofrer um prejuízo. E nós vamos ter plena certeza, quando se tratando de um cristão autêntico, que de fato serve a Deus, a Bíblia chega a dizer, irmãos, ela não fala do crente, daquele que crê, mas do justo, que ainda que caia não ficará prostrado, o Senhor o levantará. Ali nós não estamos falando, irmãos, da caída que o homem, ele procura com suas próprias mãos. É outra questão. Então deixa eu dizer aos irmãos aqui nesta noite, com certeza, esses momentos de dificuldades, Deus visitará esse homem, Deus visitará esta mulher, quer seja através de um hino, quer seja através de uma mensagem. De alguma forma, Deus renovará as forças desta pessoa, porque de fato ele é uma pessoa que serve ao Senhor nosso Deus, porque Deus é Deus. A motivação correta é, por que servimos a Deus? Porque ele é único. É o único Deus, não há outro Deus. A grande verdade, não é privilégio para nós nos ter como, não é privilégio para Deus, perdão, irmãos, nos ter como seus servos. É privilégio para nós termos sido aceitos por Deus no seu reino e sermos seus servos. Privilegiados aqui, sou eu, você, somos nós. Que Deus seja para sempre louvado. Então vamos caminhar mais um pouco, meus queridos e amados irmãos. Jesus vai mostrando isto para nós. Portanto, nesse período, isso vai além, irmãos. Jesus mostra esse afinamento. Muitos não compreendiam a natureza, mas nós precisamos compreender. Agora eu quero começar a ver com os irmãos o versículo de número 39. Amém? Amém. Então os irmãos façam-me o favor de ler todos em conjunto o versículo 39, por favor. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Interessante, irmãos. Jesus, no versículo 38, está dizendo: ouvistes o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Versículo 39, ele muda dizendo: eu, porém, vos digo. Ele está dizendo: ao contrário disto, eu digo. Jesus está ensinando ao contrário disto. É o que Jesus quer dizer. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Para nós hoje, Jesus está dizendo: não retribua ao mal. Não retalie, que é o que às vezes nós costumamos fazer. Nós costumamos dizer assim: não, eu não fui o causador, eu não fui o provocador, eu fui só provocado. Não, eu não fui o causador, eu agi assim porque alguém me provocou, eu agi assim porque alguém causou. Observe que Jesus está dizendo agora que eu e você precisamos, e não só precisamos, meus queridos irmãos, isto é esperado de quem vive o entendimento que Cristo veio para nos dar. É preciso, portanto, saber
que nossa atitude ela é contrária daquele que procede assim conosco. A primeira coisa a ser observada, eu disse aos irmãos, que quando Jesus está dizendo, não, eu porém vos digo, não resistais ao mal, Jesus não está falando aqui do diabo em si. Até porque, se nós formos olhar, irmãos, a raiz da palavra no grego, mal, ela traz para nós, é uma vertente muito grande, ela traz para nós várias coisas, e algumas delas é exatamente a injustiça, que por vezes, eu citei isso na semana passada, que por vezes ela acontece conosco. Jesus, portanto, quer levar-nos ao entendimento que nós somos sujeitos, como seus servos, a sofrermos, portanto, estas situações. E uma coisa que a gente tem que saber, embora a gente saiba, mas parece que não estamos preparados para isso, é o que Paulo disse e foi lido aqui nesta noite para nós, capítulo 6 de Efésios, versículos 10 a seguir. A nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. Jesus está dizendo aqui para nós, não resistais ao mal. Ou seja, Jesus está dizendo para nós, meus queridos irmãos, não resistir ou retaliar as atitudes injustas que por vezes acontecem conosco. Dei alguns exemplos na semana passada, não quero me prender a isso, quero caminhar um pouco mais, algumas coisas a ser observadas aqui. Porém, quando Jesus, ele fala sobre isto, parece que Jesus vai ao extremo, ele atinge o limite, porque Jesus fala sobre a possibilidade de alguém ser ferido na face do lado direito. E Jesus está dizendo que não é para ele revidar. E Jesus está dizendo que não é para ele proceder da mesma forma. Jesus está dizendo que nós não devemos agir da mesma maneira. Irmãos, o grande desafio hoje não é ler o texto em si e até ter a interpretação do texto. Saber o que Cristo está falando no texto. O grande desafio é viver isto, se porventura ele acontecer. Agora olhe para cá, por favor. Quando Jesus, ele coloca isto em seus ensinamentos, olhe para cá, irmãos. Quando Jesus coloca isso dentro de seus ensinamentos, é claro que Jesus está deixando para nós o entendimento que muitos cristãos sofrerão atitudes injustas. Veja em que circunstância, em que contexto isso poderá acontecer. Porque Jesus diz, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em que circunstância isto acontece? A probabilidade de alguém ser atingido do lado direito, olhe para cá por favor, indica proximidade de alguém. A probabilidade de você ser atingido na face indica que alguém está próximo de você. Nós, às vezes, irmãos, temos muito problema para lidar com essas coisas. Isto tem sido um embaraço muito grande para as pessoas. E eu preciso entender, você precisa entender que, embora isto não seja fácil, mas Jesus, ele está levando-nos ao entendimento que esse período que os senhores e as senhoras, que nós costumamos pensar, que o período da nova aliança, o período da graça, olhe para cá, ele é muito mais fácil. A questão de ser fácil, olhe para cá, por favor. Eu já disse isso aqui outro dia, que a grande diferença lei e graça é que pela lei você tinha que fazer para viver. Agora, pela graça, Jesus te fez viver para fazer. Primeiro, Jesus te trouxe vida para você fazer o que é proposto por Cristo para nós fazermos. Porque sem a vida espiritual que Cristo proporciona ao ser humano, o homem por si só ele não faria. E em Efésios 2:1, é um dos trechos mais maravilhosos, a meu ver, de toda a palavra, toda a Bíblia é, mas aquilo é extraordinário. Paulo diz
que nós estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus. Isso indica nosso estado de ser no passado. Éramos mortos. E como mortos, incomunicáveis. Somente Cristo, pelo seu Espírito, Ele comunicou isso nas nossas vidas. Tanto é que Paulo diz que os olhos do nosso entendimento foi aberto. A partir deste momento, olhe para cá, nós ouvimos muitas pessoas dizer hoje em dia, as pessoas sempre dizem hoje em dia, não, o período da graça é muito mais fácil, Jesus libertou a gente, nós somos... O pastor Luciano me falou um negócio aqui no domingo, quando o pastor Elias ele estava ministrando a aula, e eu falei para ele, eu fiz até essa observação, pastor Luciano, está aqui na revista, quando o professor, né, o comentarista colocou lá, e o pastor Elias trabalhou essa questão, de que a lei foi adaptada à graça, que lá na lei, dependendo da situação, o ladrão era morto. Quem estava aqui? Os irmãos lembram? Nós tivemos uma aula extraordinária nesse domingo, os irmãos lembram? Nós aprendemos, dependendo da situação, o indivíduo ele era morto. Dependendo da situação, irmão, ele trabalhava 6 anos, olha para cá. Ele era levado, porque ele foi pegado assim, né, e ele já não tinha mais o que ele tinha em seu domínio. Ele era então levado como escravo, se ele roubasse alguém e o vendesse, ele era levado como escravo, trabalharia 6 anos, e no 7º ano ele era liberto. E aí o comentarista colocou o que a Bíblia diz em Coríntios para nós, dizendo que hoje os roubadores, eles não herdarão o reino de Deus. Como que é mais fácil, irmão? Se naquela época era uma pena terrestre. Olha a pena. O indivíduo, se ele roubava uma ovelha, ele tinha que restituir 4. Não foi assim que nós aprendemos? Se ele roubava um boi, ele tinha que restituir quantos? 5. Não foi assim que nós aprendemos? Agora veja bem, já no Novo Testamento, a adaptação à graça é assim. Se ele roubar, se não houver confissão, abandono da prática, arrependimento do seu pecado, a Bíblia diz que ele não herda o reino do céu. Qual que é pior? É lá ou cá? Hoje o prejuízo é muito maior. Isso que a gente chama que é a facilidade e que muitos crentes desavisados não possuem uma vida espiritual como deve ser, irmãos. Como deve ser. É exatamente porque não se prende aos detalhes que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz hoje, se isso não acontecer na vida do ser humano, a Bíblia diz, não herdarão o reino de Deus. Qual que é pior? O indivíduo pagava no passado uma pena aqui na terra, daí a pouco era devolvido à sociedade, estava tudo bem com ele. E hoje? Se o indivíduo não confessa, não abandona o pecado, não arrepende do seu pecado, a Bíblia está dizendo que ele não herdará o reino de Deus. Irmão, não diga para mim que não tem negócio de apertamento no período da graça, não, que tem, porém hoje. A base para tudo, olhe para cá, por favor, é o amor de Deus. Glória a Deus. É o amor de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vejo muitas pessoas, irmão, desculpe a expressão, não me leve a mal não, mas eu vejo muitas pessoas que falam coisas sérias até diante da igreja, sem conhecer o fundamento real das coisas, e passam uma inverdade para a igreja como se fosse verdade. E as pessoas até fiam nisso, valem-se disso, e podem estar correndo um prejuízo na sua vida espiritual. É por isto, irmãos, é por isto que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto que eles poderiam ter até 10.000 aios ou instrutores, mas um só é o Pai que gera. Porque dentro da igreja de Corinto, o que havia de pessoas a seu bel prazer, trazendo ensinamentos e não preocupando de fato com a alma, é como, por exemplo, o pai. Às vezes a gente fala que até é enjoado, mas ele preocupa até com o leite, com o menino. Não, tem leite que não faz bem para o meu filho. É exatamente porque ele o gerou. E ele sabe o que é bom para o filho. É mais ou menos isso com a vida de um pastor, que lidera uma igreja. Você está me entendendo, meu querido irmão? Era o que Paulo sentia naquela época. E a igreja de Corinto, desavisada, ela estava sofrendo prejuízos na vida espiritual. Porque davam ouvidos a tudo que parecia. Bíblia, meu querido irmão, ela interpreta Bíblia. Uma pessoa que cita 2 versículos para nós, e que é bonzinho para falar, irmãos, nós precisamos conhecer a vida de tais
indivíduos. Bom, deixa para lá. Nosso assunto aqui com os irmãos é outro. Vamos caminhar para frente. Jesus quer que então nós tenhamos o entendimento que é possível o cristão enfrentar esta situação, porque quando eu repito, eu uso sempre esta forma de repetir para que gravemos. Quando Jesus fala sobre alguém nos ferir do lado direito, está indicando proximidade. Alguém que está próximo da gente. Nós esperamos, e é mais ou menos assim, a gente não espera de quem está próximo. Nós esperamos os problemas só de quem está longe. Olha para cá, por favor. E que por vezes para nós são pessoas, no nosso conceito, nós o reputamos assim, como pessoas ordinárias, como pessoas que não têm valores. Por isto que muitas pessoas, como cristãos, se embaraçam na vida espiritual, perdem motivação na vida espiritual, param na caminhada, não sentem ânimo, não sentem mais força para caminhar. É preciso a gente saber. Bom, vamos caminhar um pouco mais, né? Isso significa não retaliar, porque a lei dava o direito, mas Jesus mostra-nos que neste tempo seu ensinamento transcende a isto, vai além, e muito além. Jesus agora, em outras palavras, irmãos, é como se ele dissesse para nós, nos proibisse, não faça o que você faria debaixo da lei. A lei te dava direito, bateu na tua face, desça o braço. Jesus está dizendo, não resistas ao mal. Se alguém te ferir, bater na sua face direita, oferece a outra. Isso é fácil, irmão? Porque Jesus não está falando aqui, olha, tente negar, corre, esconde. Jesus está falando para você oferecer. Jesus está falando, irmãos, isto é ser cristão. Isto aqui é ter os ensinamentos de Cristo em nosso coração. Aí você vai dizer para mim, então o cristão é bobão. O cristão é bobo, né? A gente vai verificar isso mais à frente. Nós vamos ver Jesus enfrentando isso, irmãos, literalmente. E nós vamos ver o que é que Cristo quer nos dizer. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas vamos caminhar mais um pouco. Depois Jesus quer nos mostrar mais. Ele mostra, e eu preciso entender isso. Jesus procurou evidenciar isso para nós de uma forma muito clara. Jesus quer que a gente entenda que o seu amor, ele não foi demonstrado só no seu ato sacrificial na cruz do Calvário. Olha aqui. O amor de Cristo não tornou evidente só quando ele estava pendurado na cruz do Calvário para morrer pelos homens, dizendo lá, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus quer que a gente entenda que o seu amor, atenção a isso, que o seu amor, ele deve ser manifesto nas nossas vidas em atitudes diárias e não só em momentos sacrificiais. Há muitas pessoas, olhe para cá, vazias nesta situação, porque eles têm esse momento de sacrifício. Mas são coisas momentâneas. E as coisas momentâneas, irmãos, não provam que de fato esta é a nossa vida. Há coisas momentâneas na nossa vida, olha para cá, que depende só do nosso humor naquela hora. Tem dia que você pega o indivíduo, ele está alegrinho, que coisa boa. Mas se você pegar ele um dia, que ele não está muito, como costumo dizer, não sei qual é a palavra que eu vou arrumar aqui, alguém dizendo aí que não está muito crente, não, mas às vezes ele é crente, é só o momento mesmo. Se você pegar ele nesse momento, se você pegar ele nessa hora, você vai falar, meu Deus do céu, mas por que eu fui procurar ele hoje? Meu Deus, por que eu fui procurar ela agora? Esperei tanto tempo, esperei tantos dias, custava eu esperar, precipitei, não era a hora.
Agora, às vezes, você não espera algo tão belo, tão bonito do indivíduo, mas você pega ele num momento que ele está meio eufórico, que ele está meio alegre, está animado. E existem coisas que é um verdadeiro sacrifício, mas ele faz. O amor de Deus em Cristo sempre esteve presente na sua vida. Jesus não demonstrou o seu amor, irmãos, só quando ele estava pendurado na cruz do Calvário. Jesus demonstrou o seu amor em suas atitudes diárias. Glória a Deus. Cristo, olhe para cá. Aleluia, Senhor. Cristo se colocava sempre no lugar do indivíduo. Cristo sentia as dores que o indivíduo estava sentindo. Isto me leva, irmãos, a pensar sobre a questão da sensibilização, que está sumindo, está desaparecendo. Isso é algo, irmãos, que está extinto praticamente nos nossos dias. E uma das coisas que a gente tem que ir ligando, porque esses são os fios de ligação, e vai enriquecendo a nossa vida, é o que Cristo disse em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas o amor em que sentido? Em todos os aspectos. Nós estamos perdendo a sensibilidade. É bem possível nós ficarmos tranquilos na igreja, dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nem importando com o irmão do banco, que está enfrentando uma situação complicada. E olhe para cá, são pessoas que a gente vê, que a gente conhece, que a gente comunga, que a gente senta com ele, e que por vezes a gente come junto. Olhe para cá, por favor. Aí você imagine, irmão, pense comigo, aí pense sobre aquele que você não conhece. Veja que por vezes a nossa oração, ela é só uma fala da boca, mas que não procede da alma. Quando a gente diz, Senhor, salva as almas, cadê aquela paixão verdadeira? Da gente pensar no indivíduo que está perecendo, que pode estar morrendo, e sem Jesus, irmãos, olhe para cá, não tem remédio. Sem Jesus ele está perdido. Pense um pouco nesta nação, tão pequena, irmãos, que nós temos, olhe para cá, o texto vai nos dando oportunidade para falar, nós temos dentro desse país uma responsabilidade, e nós estamos vivendo como se não tivéssemos. Nós estamos vivendo como se não tivéssemos uma responsabilidade nessa terra. E nós temos, os dados são assustadores. Ainda essa semana que se passou, a semana passada, eu estava olhando a questão de casamentos nesta nação, por cada 2 que casa, 1 divorcia. Você está entendendo o que é isso? 50% dos casamentos dissolvem, são desfeitos. Você está pensando na qualidade desta sociedade? Você está pensando, meus queridos irmãos, como que isto está perante os olhos do Senhor nosso Deus? Você pensa de fato no vizinho da esquerda, no vizinho da direita, que embora não te abra a porta para falar do Evangelho, mas ele, como você, tem uma alma, e se ele morrer sem Jesus, atenção, ele vai perecer. Nosso último congresso de missões em novembro tratou sobre esta questão. Eu lembro que preguei dentro do tema, e eu não pude falar abertamente sobre a questão, mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes, e a árvore que cair, para o lado que ela cair, ela ficará. Se cair para o norte ficará. Se ela cair para o sul ficará. Dentro do contexto que nós estamos tratando, a Bíblia está dizendo que se alguém morrer sem Cristo ele está. Depois que alguém partiu desta terra, irmãos, não tem mais esse negócio de missa de 7º dia, não. Não tem purgatório.
Tanto é verdade que a cada dia essas farsas, desculpem a expressão, elas vão caindo por terra. A princípio havia o purgatório, a princípio havia o limbo, agora há pouco tempo foi retratado, não existe mais limbo. E agora, como é que ficam as almas que estavam no limbo, se não existe mais limbo? Daqui uns dias vão dizer, não existe purgatório. E para onde vão as almas que estavam no purgatório? Se não tinha purgatório. Não existe reencarnação, irmãos. Não existe. Pode ser mais intelectual do que você, pode ser mais sábio do que você, ter mais capacidade para argumentar do que você, não interessa, você tem a convicção da Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, olhe para cá por favor, e quanto ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, não tem meio termo. Se morreu com Cristo, glórias ao nome do Senhor. A gente vai sentir a perda terrena, momentânea. Isso é momentânea também. Mas haverá o dia que todos que dormiram no Senhor serão ressuscitados. Igreja arrebatada. E para sempre estaremos com o Senhor. Mas e os que foram sem Jesus? E aqueles que estão morrendo sem Cristo a cada dia? E nós, às vezes oramos e usamos essa expressão, Senhor, salve as almas, mas a gente usa, sabe o quê? Um descargo de consciência. Porque a gente aprendeu, nós estamos perdendo sensibilização, sensibilidade. Quando nós não importamos de fato com irmãos dentro da igreja, não vem me dizer que você importa com pessoa que você não conhece. Se orar lá para a China apaixonadamente, orar para Guiné-Bissau apaixonadamente mesmo, verter lágrimas, derramar lágrimas e pedir salva, Senhor, aquelas almas que eu não conheço e talvez nunca verei sobre a terra. Quando é que você vai orar assim? Jesus demonstrou isso na prática. Tanto é, irmãos, sendo ele sabedor da situação, olhe para cá por favor, que estava aquele endemoniado de Gadara, olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo de número 35, sendo já tarde. Por que que a Bíblia usa essas expressões? Isso tem que nos intrigar. Não era suficiente a Bíblia dizer que Jesus colocou os discípulos à noite, mas a Bíblia faz questão de dizer sendo já tarde, significa dizer, não era hora de fazer isso. Por que que Cristo fez? Movido por íntima compaixão. Amor, você está entendendo? Tinha uma alma lá, irmãos, que estava endemoniado, terrivelmente endemoniado. Pense num sujeito que atam ele, amarram ele, a Bíblia diz que ele quebra os grilhões, transforma em pedaços, migalhas. Ele anda pelos montes, clamando, gritando, como um animal. A família já não tem como mais tê-lo dentro de casa, possivelmente atitudes violentas. Jesus vai lá à noite. Tanto é que Lucas diz que eles estavam naquela trajetória. Marcos mostra um lado da passagem, Lucas escreve outro com mais detalhe. E Lucas diz que eles estavam em perigo. Ou seja, Jesus coloca os 12 apóstolos em perigo para salvar um, porque ele moveu-se de íntima compaixão. Você está me entendendo, irmão? O que Cristo quer que a gente entenda, o que Ele quer levar-nos ao entendimento nessa passagem, é que embora isso aconteça, irmãos, eu não devo deixar de amar esta pessoa, mas feriu-me, peça a Deus graça e ame-o. Olhe para cá, porque no ímpeto, a grande verdade é que a sua reação, ela vai querer aparecer. Você vai querer. Mas se o amor, de fato, estiver na sua vida, você vai se conter. Você vai segurar. Jesus, portanto, está dizendo que nós devemos, por mais que seja difícil, tendo o seu amor no nosso coração, nos conter
em nossos atos, em nos conter em nossas atitudes, que muitas vezes não glorificam a Deus, desonram a Deus, faz com que as coisas compliquem, fiquem mais complicadas. E às vezes, irmãos, há certas situações que não tem mais correção, se Deus não tiver misericórdia. Imagine que cena feia de um homem acertando a face do outro e o outro enfiando o braço nele. Ele não vai ficar parado, vai dar uma briga, irmão, e se alguém tiver armado, o que vai acontecer nessa situação? Olha o que Cristo está levando ao entendimento. Tem, ele está firme com Jesus, mas teve um período nele que ele era meio assim, complicado. Um irmão, meu pai, cuidou dele, o criou, né? E ele hoje, um bom crente, é obreiro na igreja, eu fico muito feliz com a vida dele. Essa última vez que eu fui no Brasil, eu vi ele. E ele era muito nervoso, ele falava assim, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entrei nela, eu dou a boiada para não sair. Você está entendendo? O que é a situação? Que depois que se atracam, marcas ficam. Você está entendendo? O que Cristo quer nos livrar? Te deu uma pancada, tome só você ela. Mostre a disposição para tomar outra. Mostre a disposição para ser ferido de novo. Por mais que isto seja difícil, irmãos. Não é fácil não, mas é o cristianismo. É o período da graça que você diz que é mais fácil do que na lei. É o período da graça que a gente fala que é uma maravilha. Jesus está dizendo, eu estou afinando esse negócio, tem que ir além. Tem que transcender. Até ali, vocês podiam descer o braço. Mas agora eu estou dizendo, não faça isso. Apresente a outra face. Te pegou de surpresa. Agora apresente o rosto, diga, quer bater também? Olha para cá, irmão. A gente vai entender o que significa isso daqui a pouco. Amém? Não estou mandando você sair dando o seu rosto aí para os outros dar bufetão não, tá? Eu vou mostrar o que significa isso daqui a pouco. Nós vamos entender isso. A Bíblia vai mostrar para nós. Bom, deixa eu dizer aos irmãos, portanto, nós vamos entender que o amor de Cristo, ele não foi manifesto só no seu sacrifício na cruz do Calvário, mas em sua vida, por suas atitudes diárias. Cristo sempre mostrou o amor de Deus. Jesus quer nos levar a termos a capacidade de lidar com ofensas, coisas que nós não temos muita facilidade para nos darmos, porque no Médio Oriente, no contexto que Cristo estava falando, isso era uma desonra, não só para quem tomava um tapa na sua face direita, mas para a própria família. Aquilo era simplesmente inaceitável. A família era desonrada porque o fulano tomou um tapa no lado direito e ele não fez nada. Jesus está levando-nos ao entendimento que nós precisamos ter a capacidade de lidar com ofensas. Jesus vai além, irmãos. Ele quer que a gente aprenda a lidar com humilhação. Todas as vezes, olhe para cá, que uma atitude injusta te fazia sentir que tu foste humilhado, humilhe debaixo da potente mão de Deus. Olhe para cá. A Bíblia diz, a seu tempo Deus te exaltará. Nós temos um sério problema, que é aquele problema, mas me humilhar, isso eu não aceito. Nós costumamos dizer, irmãos, ninguém te humilha. Sabe o que é humilhante? É você descer ao mais baixo nível. Isto é humilhante. O que é humilhante é você descer ao mais baixo nível. Mas você manter-se na sua posição, isto não é humilhante. Ao tempo certo, Deus te exalta. Se eu entender isto, em Cristo furaram do lado direito, esbofetearam ele, colocaram uma coroa contendo 72 espinhos na sua cabeça, batiam, lhe perguntavam, quem foi que te bateu?
Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 2 de Filipenses? Nós às vezes falamos assim, Cristo foi humilhado. Não, senhores. O pastor Antônio Gilberto faz uma linda observação nessa questão. Em nenhum lugar da Bíblia diz que homem teve poder de humilhar a Cristo. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele se humilhou. Ou seja, quando a gente age como outros, nós descemos ao mais baixo nível. Aí as pessoas nos humilham. Mas quando nós temos uma atitude coerente, de acordo com o que diz a Bíblia, as pessoas não nos humilham. Nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Sabedor que ao tempo certo Deus nos exalta. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos, a capacidade de oferecer o outro lado, inclusive a lidar com a situação sem falar, Senhor, faz ele ser humilhado, igual me humilhou. Meu pai costumava dizer, ele usava uma expressão assim, bem pesada, porque se alguém acha que eu uso essa expressão pesada, tinha que ver meu pai falar. Falava essas orações de crente macumbeiro, feiticeiro, que pede para ver os outros se arrebentar, destroçar. Irmãos, essas coisas Deus não ouve. Deus não dá ideia para isso. Justiça de Deus é algo, irmãos, que você não precisa, olhe para cá, por favor, olhe para cá. A justiça divina é algo que você não precisa ficar acionando o botão. Para ver que o carro funciona. Precisa não. Se alguém, por sua atitude incorreta, ele acionar esse botão dessa justiça, isso é automático. Nós, por vezes, não temos qualidade de vida espiritual. A igreja não é o que devia ser, porque existem muitos corações que estão sendo nutridos por este sentimento. Eu quero ver o fulano pagar, eu quero ver a fulana pagar, eu fui humilhado, foi na minha face direita. Dar a face esquerda e a capacidade de lidar com isso, sem pedir a Deus, Senhor, eu não posso descer o braço, o Senhor pode. A motivação do coração. Me lembro de uma vez, pode ser que alguém aqui lembre, claro, terá que ser crente, né, naquela época, porque de repente as pessoas, aquilo repercutiu muito dentro do nosso contexto como cristãos, no Brasil, de um casal, que a esposa estava num banco, não consigo mais precisar qual banco era, e houve-se um assalto. Acho que meus irmãos devem lembrar disso, mais ou menos. Meu pai testemunhava disso com muita pressão, a gente era criança. E a esposa dentro do banco, e naquele dado momento houve-se o assalto, e naquele negócio o ladrão perde-se a cabeça e dá um tiro na esposa do irmão. E ela morre. Serva de Deus. Morreu com a criancinha no braço. E a criancinha sobreviveu. E fizeram uma pergunta ao esposo dela. Se pegassem aquelas pessoas, o que ele queria fazer? Falou, isso me chamou muita atenção. Eu preciso ser mais crente, ter mais convicção da salvação e pregar mais. Porque se aquele homem fosse salvo, ele não teria feito o que fez com a minha esposa. Você está entendendo? Aí a pergunta é para mim, a começar de mim que estou nessa tribuna, para ti, para nós, como ficaria qualquer um aqui nesta noite, numa situação dessa? Deus nos guarde, irmão. Deus nos guarde. Sabe, irmãos, olhe para cá, por favor. Eu percebo a necessidade entre a cristandade, entre o cristianismo, entre os crentes da atualidade, a necessidade de uma lavagem de roupa, a necessidade de um conserto real, de um pedido de perdão, a necessidade de alguém abrir o seu coração por baixo e deixar que mágoas, rancor, saia. Vá embora. Seja lançado fora. Para a gente viver, de fato, o que o cristianismo propõe a cada um de nós vivermos. Eu pergunto aos irmãos, como está nosso coração agora, falando nessa passagem? Em relação a outras pessoas, pessoas com quem nós estamos presos distante.
pensamos, deixa para lá. Isso já ficou para trás, está tão longe. Mas até hoje não venci essa situação. Até hoje a gente não venceu essa situação. Até hoje nós não passamos por cima dessa situação. Qual é a oportunidade que Cristo tem nos dado hoje, agora, de lidarmos com essa situação, de organizarmos esta situação? Então perceba, eu quero que você volte atrás, ainda tem mais 5 minutos pelo menos, volte atrás para o capítulo 5 de Mateus. Veja que eu disse aos irmãos que nós partimos do sermão, das bem-aventuranças. Veja que Jesus quer nos ensinar a lidar, portanto, como disse aos irmãos, com ofensas, com humilhação. E Jesus vai levar-nos a aprender a lidar com essa situação. Capítulo 5, os irmãos encontraram? Para vocês não dormir então, versículo 11, por favor, todos os irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Muito bem, irmãos, olha Jesus dizendo, Jesus está mostrando para nós aqui o que pode significar, a princípio, o que pode significar esse tapa na nossa face. Olha Jesus dizendo no versículo 11, bem-aventurados sois vós, mas que palavra de ânimo. Imagine nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, felizes são vocês, que maravilha. Mas quando ele segue a palavra, como é que ficaremos com o que Jesus continua dizendo? Dizendo ele que nós somos bem-aventurados quando nos injuriarem. Veja que a injúria, ela é um tapa na nossa face. Jesus segue dizendo, quando vos perseguirem. Jesus continua dizendo, quando mentirem. Quer algo mais doído do que isto? Olhe para mim, por favor, irmão. Como que eu vou mentir em relação a alguém que eu nunca vi na vida? Se eu mentir, você vai falar assim, mas de onde você conhece ele? Você mente com força, rapaz. Nunca viu o homem estar falando em relação a ele, você nunca viu ele. Quem mente, irmãos, é quem nos conhece. Em relação a nós, quem mente é quem nos conhece. Olha para cá. Por que que nós não nos preparamos para essa situação? Se nós observássemos mais o que Cristo fala na sua palavra, irmãos, olhe para cá, nós, certeza, sofreríamos menos. Nós não queremos lidar com estas questões. A grande verdade é que eu também não quero, mas há possibilidade disso acontecer. Não estamos livres disso. Jesus encabeça esta questão dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Eu quero olhar a injúria aqui, do ponto de vista, porque é uma de suas definições, como a violação do direito de outra pessoa. Jesus está dizendo que alguém pode violar seus direitos. Isso é um problema que nós temos. Mas é meu direito, pastor. E eu tenho que concordar que é. E o negócio não é fácil, não. Porque como não está mais aqui no nosso meio, eu posso falar, e claro que eu não vou dar nome, né? E nem vou dar muito parecer, senão vocês sabem quem que é os bois. Mas eu já estive no meio de uma reunião para tentar organizar um negócio com 2 pessoas, irmão do céu, para poder fazer entender que esse negócio de direito, por hora a gente tem que deixar para lá. Meu Deus do céu. Se é a coisa mais difícil que tem. Olha, o coração fica cheio de ira, cheio de revolta, cheio de mágoa. O indivíduo morre. Fica ressequido, mas ele não quer abrir mão de direito. Jesus está dizendo, quando vos injuriarem. Jesus está dizendo, quando violarem os teus direitos. É teu direito. Direitos que foram violados. Quando você se sente no seu direito, qual que é a sua reação? Não, em cima do meu direito, eu somo até de bar d'água. Não, em cima do meu direito, eu pulo na fumaça, eu pulo no tiro. Olha, atirar, sou igual onça, eu vou no tiro. É meu direito, é ou não é? Jesus está dizendo, nós é que às vezes não estudamos a Bíblia, nós só lemos. Jesus está dizendo, quando vos injuriarem, violarem o teu direito,
Você sentir que alguém tirou de você o que era seu por direito. Isso era meu, legitimamente meu. É violar. Se achou no direito. Jesus está preparando a mim, a você. Ele está dizendo que isso pode ser um tapa frontal, um tapa terrível na nossa face. Deixa eu dar um conselho para você, meu irmão, minha irmã, povo que eu amo, e Jesus sabe que isso é verdade. Estou falando da alma, do coração. Olhe para cá, por favor. Nós precisamos caminhar juntos. E a gente tem que aprender que se a gente parar para dar resposta a tudo, nós não caminhamos. Nós não caminhamos. Por vezes, faça a vista grossa. Por vezes, faça de cego. Por vezes, faça de surdo. Por vezes, faça de conta que você está andando por cima de tudo. Embora sentindo as dores. Mas não pare. Se formos responder a tudo, a gente não caminha. E o propósito do maligno é que a gente pare. E uma das coisas que ele sabe é que a gente luta por direito mesmo. Então ele vai lá e traz a injúria, a violação do nosso direito. Quiseram parar, olha lá, o Herodes tipificando a raposa. Tentou parar Jesus, Jesus falou, diga àquela raposa velha que eu caminho hoje, caminho amanhã, para não acontecer que um profeta morra fora de Jerusalém. Mas diga a ele que eu não vou parar a minha caminhada. O diabo quer que a gente pare, devido à injúria, não está valendo a pena. Irmão, o que tem de cristãos com a visão de Asaf, lavei minhas mãos na inocência, eu não posso admitir que uma pessoa que tem direito, que é fiel a Deus, que é dedicado, que é consagrado, passe por uma situação dessa. Isto não é possível. Se a gente for fiar nessas coisas, irmãos, a gente para na nossa caminhada. A minha palavra, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhe. Jesus está dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Jesus vai mostrando para nós em segundo lugar, e perseguirem. Quando alguém nos persegue, aciona em nós o pensamento, o questionamento. Por que me persegue? O que eu fiz para me perseguir? E se eu não cuido, irmãos, eu quero me justificar demais, e eu vou querer pensar que Deus dormiu, que Deus cochilou, que Deus não viu, ou que então eu não consigo entender esse Deus não que permite eu tão justinho, tadinho de mim, sofrer isso, essa perseguição. Jó começou a enfrentar esse problema. É preciso a gente compreender que Jesus está dizendo, quando vos perseguirem. Fica preocupado pensando, não, o que eu fiz? O que eu fiz? Se eu perguntar para mim mesmo assim, o que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer? Talvez eu faço mais. Talvez eu caminho mais. Eu estou muito satisfeito, irmãos, com o tipo de vida que eu estou levando, quando eu sei que eu posso fazer mais. Quando eu sei que eu posso ser dedicado mais. Quando eu sei que eu posso ser consagrado mais. Quando eu sei que eu posso viver a minha vida mais para o Senhor. Qual de nós que estamos aqui nesta noite, o contexto aí vai finalizar dizendo que por causa de Cristo, quando nós sofremos todos esses agravos, por causa de Cristo. E daí é que causa confusão na nossa cabeça, porque muitos cristãos embaraçam nisso. Mas eu sou filho de Deus, Ele é todo poderoso. Como é que Ele deixa? Como é que Ele permite? Como é que pode uma situação dessa? Qual de nós estamos aqui hoje que nós não queremos algo novo da parte de Deus no nosso meio? Estou falando dessas bobeiras que vivem, desculpa a expressão, essas bobeiras sem fundamento, esse exagero de fé que acontece por essas coisas de criança. Não estou falando disso não, estou falando baseado na Bíblia, renovação espiritual. Falando de avivamento sério, verdadeiro. Porque você continua mesmo motivado espiritualmente, animado. Como diz a Bíblia, firme,
Não é o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, olha a voz retumbante do apóstolo Paulo. Parece que a gente ouve ele falar, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não queira pensar que Paulo está dizendo, meus irmãos, seja firme, constante, abundante na obra. Paulo não está dizendo assim, não, irmão. Não. Paulo está falando lá com uma trombeta poderosa na mão de Deus. Porque ele fala no contexto sobre a esperança. A esperança que o cristão tem da volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, por essa razão, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Se coloque de pé, irmãos, eu preciso parar por aqui. Nós vamos parar aqui nesse versículo de número 11, né? Quando essas coisas acontecerem, e se estiver acontecendo por causa do amor que tu tens para com Deus, porque tu não negas a sua fé, porque não abres mão da sua comunhão com o Senhor, não entristeça, alegre-se, fortaleça, tenha ânimo para ir para os pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.